nossa aula de agora vai ser sobre noções de direito trabalhista, onde iremos falar sobre a relação de trabalho e a relação de emprego, onde iremos, diferenciar cada uma dessas relações. Na relação de trabalho, ela pode ser considerada uma expressão ampla, que vai envolver diversos tipos, de trabalho humano. Essa expressão, ela vai abranger as relações empregatícias como um todo, como os estagiários, os trabalhadores avulsos e os trabalhadores autônomos, dentre outros. Na relação de emprego, ela vai ter lugar quando todos os pressupostos jurídicos que são indispensáveis para a manutenção do trabalho vão estar presentes. Então, um exemplo de relação de emprego e de relação de trabalho que eu posso dar a vocês é o seguinte: na relação de emprego, a gente pode ter o empregado urbano, o empregado rural, o empregado doméstico, o aprendiz. E na relação de trabalho, a gente pode ter o trabalhador avulso, o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual e o estagiário. O que diferencia uma da outra é que na relação de trabalho, além de ser ampla, ela de certa forma ela não engloba tantos direitos trabalhistas, porque são trabalhadores que de certa forma ou trabalham por conta própria, são seus próprios patrões, ou são aqueles trabalhadores eventuais, o estagiário que é pouco tempo, que tem seu vínculo empregatício de certa forma curto. Já no outro não, é aquele trabalhador no qual seu vínculo empregatício tem um contrato formal, tem de certa forma um período maior de trabalho. Então é isso que diferencia a relação de trabalho e a relação de emprego. A relação de emprego, ela vai se configurar quando estiver presente elementos fáticos jurídicos, igual eu falei, que vai compor a relação de emprego. E os componentes dessa relação de emprego, deste trabalho prestado, são a pessoa física, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. No artigo 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas, fala que é considerado empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Ou seja, pessoa física é aquela que presta o serviço a alguém. E para que seja aplicado as normas trabalhistas, é necessário ter alguém que preste esse serviço. Vale ressaltar que existe algumas tentativas, de mascarar as relações do emprego, onde os patrões tentam camuflar esse vínculo empregatício. Nesse caso, vai ser aplicado aquele princípio que eu havia falado na aula de ontem, o da primazia da realidade, onde esse vínculo empregatício deverá ser reconhecido da maneira correta. Por exemplo, se na carteira de trabalho o trabalhador é assistente administrativo,
ele deverá ser reconhecido como assistente administrativo, ele deverá fazer as funções atribuídas a um assistente administrativo, não fazer outras, como limpeza e etc. Ou se não, tá na carteira de trabalho um valor X e receber um valor menor que esse. A pessoalidade, ela tem lugar quando o prestador de serviço é sempre o mesmo. A pessoalidade, ela vai se fazer presente quando a pessoa que está prestando um serviço a alguém, ela não pode substituir por terceiro, ou seja, ela faz uma função onde de maneira nenhuma ela pode fazer com que seu colega de trabalho ou outras pessoas possam fazer o serviço por ela, o que confere o vínculo como caráter de infungibilidade. No dicionário Aurélio, o termo fungível é o bem que pode ser substituído por outro da mesma espécie. Logo, a infungibilidade ela tem esse valor contrário, ou seja, é aquilo que não poderá de certa maneira ser substituível. A subordinação, ela é tida como o elemento, que é mais marcante na relação do emprego. Ela se verifica quando o empregador tem poder diretivo sobre o trabalho do empregado, ou seja, o empregador ele tem acesso direto ao trabalho do empregado, ele coordena, ele fiscaliza para ver se o trabalho está sendo executado da maneira correta, da maneira que ele quer. E muitas das vezes, na subordinação, é que ocorre aqueles diversos abusos e diversas coisas que o direito trabalhista resguarda, o trabalhador. Porque, de certa forma, nessa fiscalização, a maneira com que esse trabalho é fiscalizado, se ele for de uma maneira onde traga prejuízo ao trabalhador, tanto dano moral quanto material, o direito do trabalho entra para, de certa forma, resguardar esse trabalhador contra eventuais abusos de autoridade do seu patrão. Na onerosidade, é a relação empregatícia onde o trabalhador coloca sua força de trabalho, a força braçal, em disposição do seu empregador para receber o seu salário. Deste modo, a relação empregatícia ela tem valor oneroso, porque o trabalhador, de certa forma, ele recebe pelo que ele faz, pela questão da força do seu trabalho. A legislação ela vai prever diferentes possibilidades de contraprestação salarial, como pagamento em dinheiro, pagamento em utilidades, parcelas fixas, parcelas variáveis, prazo de pagamento diário, semanal. Em todos esses casos, podemos identificar a onerosidade da relação empregatícia, ou seja, aquele trabalho tipo que a pessoa coloca seu trabalho braçal, no caso, na colheita de café, na colheita de outros insumos, onde o trabalhador recebe pela diária e pela quantidade que ele colhe, tipo, também na colheita da uva. Então a gente pode observar essas relações na questão do pedreiro, que é pago a diária, onde de certa forma ele recebe pela diária trabalhada, ou seja, ele só recebe se ele for trabalhar, se ele construir. Então o médico que trabalha por plantão. Então, na onerosidade, a gente pode ver que essa questão onde o trabalhador vai colocar a força braçal, ele vai colocar
a sua força, né, de trabalho, o seu tempo, à disposição do trabalhador, que muitas vezes esse trabalhador pode explorado mesmo. Na onerosidade e na subordinação é onde que a gente vê muitos casos, né, de abuso contra o trabalhador. A não eventualidade, a gente tem essa relação de trabalho quando o trabalhador trabalha de maneira eventual. E com isso, né, o direito do trabalho ele não enxerga como um vínculo empregatício, porque a prestação de serviço realizada pelo trabalhador é feita de maneira esporádica, somente quando o empregador necessita desse trabalho. Então não tem como, né, de certa forma, ver um vínculo empregatício nisso. As relações de trabalho lato sensu, esse contexto ele vai abordar as relações de trabalho que não configura como relação de emprego, sendo elas o trabalhador avulso, o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual e o estagiário. O estagiário, gente, ele é regulamentado pela Lei 11.788. Que o estágio, né, ele é um ato educativo supervisionado que vai ser desenvolvido, né, no ambiente de trabalho, onde ele vai objetivar a pessoa a preparar a sua preparação para o mercado de trabalho. E isso pode ocorrer para pessoas que estejam frequentando o ensino regular, o ensino superior técnico e o ensino médio. Atendidos os requisitos formais e materiais da Lei 11.788 de 2008, o estagiário não pode ser considerado empregado. Assim, para que de fato não haja vínculo empregatício entre o trabalhador e o empregado. O estágio deve se seguir todos os precedentes da lei. Podemos ver, né, que o estagiário ele não se configura como uma relação de emprego, porque o estágio basicamente é apenas uma preparação daquele educando que está no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, para o mercado de trabalho, onde de certa forma ele vai aprender na prática, né, o que ele já aprendeu na teoria dentro da sala de aula. O trabalhador eventual, ele vai entrar naquela parte da não eventualidade, onde de certa forma ele vai prestar o seu serviço de forma esporádica, somente quando o empregador o chamar. Então ele nessa modalidade não temos o elemento fático jurídico, ou seja, não tem nenhum vínculo, né, empregatício, não tem nenhuma relação de emprego. O trabalhador autônomo é aquele, né, como conhecido, é o que trabalha para si próprio, aquele que não tem nenhuma subordinação. Logo, ele não tem como a gente falar em relação empregatícia, porque o mesmo trabalha, né, para ele mesmo. Essa expressão autônoma, ela representa de fato o sentido, o profissional que tem autonomia para exercer suas funções, ou seja, ele vai trabalhar na hora que ele quer, ele vai fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, sem uma supervisão e sem alguém, né, para estar lhe direcionando. E, por fim, um trabalhador avulso,
ele pode ser, de certa forma, enquadrado como um trabalhador autônomo. Lógico que existe dessemelhanças, né, no aspecto profissional. Esse trabalhador avulso é aquele que faz trabalho de carga e descarga, né, de mercadorias, né, em navios e armazéns, em portos. A gente pode dar esse exemplo, né, para um trabalhador avulso. Assim como o trabalhador eventual, no avulso a gente não tem um elemento fático jurídico, visto que ele só vai prestar serviço esporádico, porém ele vai prestar esse serviço para várias outras pessoas. Por isso que ele é equiparado com um trabalhador autônomo, porque ele é um trabalhador que trabalha para diversas pessoas.